Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre ansiedade. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre o tema. É um tema que ainda é pouco pesquisado no Brasil. Nós temos dados antigos aí, mais de uma década, no início dos anos 2000. Né? Muitas referências citam esses estudos lá de quase 20 anos atrás. Então precisamos de mais dados, principalmente porque passamos por um período social aí, esses últimos 3 anos, que mexeu muito na dinâmica social, psicológica nossa e, obviamente, das crianças. Isso foi muito claro para todos. Então a gente precisa de novas pesquisas tentando aferir o tamanho desse problema. Dados mais antigos falam que pelo menos 10% das crianças sofrem de algum transtorno de ansiedade. Existem alguns tipos de ansiedade. Eu vou começar falando aqui hoje sobre a ansiedade de separação. Né? É um tipo de ansiedade que acontece precocemente. Então, há crianças ali ao redor de 5, 6, 7 anos de idade. Uma criança que vai começar a referir o seguinte, né? Você vai tentar identificar se é isso que acontece com seu filho. Uma criança que tem medos que não são habituais para a idade. Né? Uma criança que tem medo, por exemplo, de morrer. O medo que aconteça alguma coisa com ela, que ela esteja doente, ou ela às vezes sente alguns sintomas, sente tontura, dor de cabeça, dor na barriga e se preocupa com esse sintoma. Ou é uma criança que vai se preocupar com os pais, tem medo da ausência dos pais. Então, se os pais, por exemplo, vão para algum lugar, vai passar um dia fora e deixam a criança com a avó, essa criança fica perguntando para os pais, tem medo que aconteça alguma coisa com os pais, com a mãe, com o pai. Ele tem medo dos seus pais morrerem, né? Dessa ausência dos pais. Então é uma criança que está sempre aflita, ansiosa, com medo de perder essa relação, perder os pais, né? Normalmente por adoecimento. Então é uma criança que fala muito de doença e se queixa disso. Uma criança que às vezes vai ter dificuldade na entrada da escola, no início da atividade escolar, entra na escola, mas com muita dificuldade, às vezes parece que vai ficar bem, mas aí volta e meia a família tem que pegar na escola porque a criança começa a chorar ou começa a referir saudade de casa e não quer participar da dinâmica das atividades na escola. Então é uma criança que tem essa hesitação, dificuldade de se separar dos seus cuidadores, tá? A questão é o seguinte, gente, parece às vezes simples, né? E muitas famílias ignoram esse problema. A questão é que ansiedade de separação ou outros tipos de ansiedade na infância aumentam a probabilidade de outros transtornos psicológicos. Então essa criança que tem esses sintomas que eu falei tem maior probabilidade de ter um transtorno de ansiedade generalizada na vida adulta ou na infância mais tardia, na chegada da adolescência, que é um período, aliás, bem delicado. Então, e outros problemas, depressão, então aumenta o risco de depressão na vida adulta. Então, a saúde mental dessa criança não está legal. É hora de pedir ajuda, buscar um psicólogo, vai ao pediatra, conversa, vê se essas queixas são queixas pontuais ou se tem um conjunto de queixas, um comportamento, né, como eu tentei citar aqui, que sugere uma ansiedade de separação e que vale a pena, deve ser abordada. Essa criança precisa expressar, cuidar, um espaço para falar e normalmente isso é na psicoterapia. A psicoterapia é fundamental e quanto mais precoce, melhor, porque você oportuniza aí, condições para que essa criança se desenvolva mais saudável, né? De maneira mental mais saudável e tenha uma saúde emocional que é o futuro, né? Nosso futuro. Tem sucesso na vida quem tem um bom equilíbrio emocional. Então não menospreze essas queixas. Às vezes essas crianças ficam indo à emergência ou voltando ao pediatra, fazendo exames de abdômen, tomografia, por causa dessas queixas, e ninguém pergunta como é que está a criança, como é que está a dinâmica da família. Tudo isso vai ser avaliado também, né? Como é que essa família funciona, o tipo de cuidado, as relações de cuidado, as relações aí com essa criança, tudo isso vai ter que ser
avaliado, mas eu tentei falar aqui, trazer o quadro clínico e que a gente fique alerta, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa nos comentários suas experiências.